No último verso da abertura, a palavra diz, não é, em Lucas 21, verso 38, que pela manhã todos no templo se reuniam para ouvir a voz dele, ou seja, de Jesus. Conforme nós sempre citamos aqui, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Abra a Bíblia de vocês, Hebreus, como não poderia deixar de ser, através de todos os louvores que a gente já agradeceu a esse Deus, nesta manhã, capítulo 11. Capítulo 11, a partir do verso 1. Hebreus, no capítulo 11, a partir do verso 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Amém, irmãos? Feche seus olhos, abaixe a sua fronte e vamos falar com Deus. Vamos pedir para que o Santo Espírito de Deus, através de todo esse tempo de meditação com relação a essa citação, com essa afirmação de que a fé é a certeza, que possamos entronizar isso no mais profundo do nosso ser, para que possamos nos lembrar a cada instante da nossa vida que nós temos um Deus que fez ontem, que faz hoje e fará por nós eternamente. Amém, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Amém, amém, amém. O tema: nosso Deus é um Deus que faz. Nosso Deus é um Deus que faz. Portanto, sabemos exatamente que Ele faz, jamais poderemos colocar dúvida no nosso coração. Jamais poderemos contestar exatamente a todos esses exemplos que estão aqui descritos, nesse capítulo em especial. Esse louvor que nós acabamos de cantar para esse Deus, e louvar para esse Deus, e conforme sabemos que quando nós louvamos, nós estamos agradecendo a todos os seus feitos. Basta olhar exatamente para a nossa vida, veja quanto que esse Deus já atuou na nossa vida e continua. Amém? Glórias, 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 aleluias, 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 pelo fato dele não desistir de cada um de nós. Grave a eternidade em mim, Jesus. É um apelo, é uma oração da qual podemos dizer assim que é uma oração que está alinhada à sua vontade. Grave a eternidade em nós, Jesus. Para que a gente saia um pouquinho daqueles costumes nessa conversação com Deus, eu sempre digo que a gente tem que renovar, não com eloquência, mas com verdade, né? Renovar com Ele. E quando nós estamos pedindo grave a eternidade em mim, Jesus, porque tudo é passageiro aqui, nós sabemos que, né, Ele tem que ser
E quando nós falamos isso, nós estamos declarando que Ele é o foco da nossa vida. Porque é com Ele que nós queremos viver eternamente. Amém? Eu tenho pregado a vocês e eu confesso que eu gostaria de ter pregado para mim mesmo há muito tempo atrás, né? O que nós temos levado para vocês, que é a palavra de Deus. Porque conforme está agora ali escancarado na faixa, ali na frente da nossa igreja, que nós temos compromisso com o Senhor da verdade, compromisso com a palavra do Senhor e compromisso com essa verdade. Não possamos abrir mão daquilo que Deus falou ontem, está falando hoje e falará conosco eternamente. Para isso, é óbvio que nós temos que ter essa eternidade gravada dentro de cada um de nós. O que é gravar essa eternidade? É fazer exatamente, não é, a vontade do nosso Deus e Pai e não mais a nossa. Deixar um pouquinho de lado a nossa e cada vez mais enveredar, né? Ir de encontro com a verdade desse Deus fazedor. Amém? Se tivesse pregado isso para mim há tempos atrás, né? Eu não retardaria a morada do Espírito Santo dentro de mim. Eu não impediria o agir do Espírito Santo em mim. Eu já estaria com o poder que hoje age em mim, eu poderia dizer há 40 anos atrás. A Bia, nos vasculhando ali as coisas dela, né? Ela encontrou até uma papeleta ontem e me deu, né? Das coisas que a gente já fez, né? E ali era um recibozinho de uma conferência que eu participei, isso há anos atrás, no encontro com Deus. Ainda que, né, Ele já nos encontrou antes mesmo da fundação do mundo, nós tivemos o privilégio de participar no encontro de homens, né, onde que o tema era encontro com Deus. E glória a Deus, eu já estava ali há muito tempo já, né, enveredando pela palavra do Senhor, buscando exatamente os seus ensinamentos. Amém? Só fomos ali, entre aspas, ratificar aquilo que já estávamos vivendo. De abrir mão cada vez mais dessa vida passageira, não é? E gravar exatamente a eternidade dentro do meu coração. Se tivesse pregado isso para mim, que eu prego sempre para vocês, né? Que eu lamento, mas lamento e muito não ter conhecido esse Jesus que eu conheço hoje, há anos atrás. Porque fatalmente eu deixaria de cometer uma série de bobeiras, né? De coisas que com tempo de duração, tempo pequeno de duração. Como eu lamento não ter me entregado a Ele bem antes do que eu me entreguei. Como me faz falta, não é, essa palavra, ou melhor, como me fez falta essa palavra que só provê dele, essa verdade que só vem dele. E daí quantos desperdícios, né? Quantas tribulações causadas de coisas que eu pratiquei lá atrás, que eu estou, de certo modo, pagando hoje, né? Dos desperdícios que eu fiz nessa minha vida. Eu não digo isso somente pelo lado material, irmãos, que foi imenso o lado material que eu perdi, mas principalmente o espiritual. Esse tempo que eu perdi de não conhecê-lo antes. Enfim, como eu lamento não ter conhecido esse Jesus que eu conheço agora, antes. Por isso,
esse pedido de gravar a eternidade em mim, que o Senhor, de certo modo, faça com que, através do poder que já age em mim, eu não me esqueça jamais de seguir somente os passos do Senhor Jesus, de buscar Ele a cada ação da minha vida, para a honra e glória dele mesmo. O profeta Isaías, no capítulo 49, verso 4, ele diz: contudo, o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com o meu Deus. Essa mesma convicção que a gente tem que ter, essa proclamação, essa reverência, essa gratidão que nós temos que fazer a cada instante na nossa vida, e não necessariamente em alguns momentos das quais a gente, digamos assim, está satisfeito. Temos também que contemplar Ele nas nossas insatisfações, porque Ele é um Deus presente. Ele sabe exatamente de todas as nossas atitudes, sabe das nossas ações e sabe das nossas reações. Conta-se uma historinha que um seminarista iniciante, diante de tantos livros à disposição na entrada da biblioteca de uma escola, ele pergunta para um colega quartonista, e esse seminarista era iniciante, e ele pergunta para um colega quartanista, basicamente o cara que estava ali quase que se formando no curso de teologia, ele perguntou: sabe de algum bom livro sobre fé? No que esse quartanista responde: o melhor livro já publicado sobre a fé, de que tenho notícia até o dia de hoje, é a Bíblia. Leia a Bíblia. Por isso, mais uma vez a nossa admoestação para cada um de vocês, essa repreensão com amor, para que cada vez mais possamos nos interessar por tudo aquilo que Deus já deixou escrito para cada um de nós. Ele é um livro universal, ele é um livro atemporal, ele é um livro verdadeiro. Portanto, eu não posso me excluir de conhecê-lo, ele, de capa a capa. Muito pelo contrário, porque é o próprio Deus falando. Amém? Conforme o próprio Paulo, na Epístola aos Romanos, escreve no capítulo 10, verso 17: porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. As dificuldades são o alimento da fé que se nutre. Quem falou isso foi George Miller. Esse teólogo, esse pastor, esse professor, esse mestre, ele viveu 93 anos no século XIX. Fundou 117 escolas. Cuidou de mais de 10 mil órfãos. Leu a Bíblia por mais de 200 vezes. De capa a capa. Sendo que 50 vezes de joelho. Cada vez que eu olho uma citação dessa, eu vejo exatamente uma personagem dessa, da qual Deus usou muito. 117 escolas voltadas exatamente para os órfãos. Eu me pergunto, o que eu fiz para Deus? O que eu tenho feito para Deus? Perguntado por um repórter naquela época, antes da sua morte, é óbvio, o que ele gostaria de fazer? E ele, de joelhos, respondeu: ler mais a Bíblia, pois conheço pouco ainda da excelência de Cristo Jesus.
A história dele narra que ele leu 250 vezes. 50 de joelhos. E o que ele faria na última, tipo assim, no cumprimento da última vontade dele? Ler a Bíblia novamente, porque eu pouco ainda conheço da excelência de Cristo Jesus. O conhecimento da essência de Cristo Jesus é fundamental, irmãos, para que possamos compreender tudo aquilo que Ele já revelou para cada um de nós. Esse Deus que se fez homem, esse Deus que sentiu na pele tudo aquilo que nós sentimos. Ele deixou exatamente, entre aspas, a sua espiritualidade de lado, porque Deus é Espírito. Se transformou num homem como eu e como você, sentiu as mesmas paixões, sentiu as mesmas coisas das quais a gente sente nesse mundo, mas não se contaminou. Viveu exatamente, a sua vida terrena como homem. E saiu dessa vida imaculado, sem manchas. E conhecendo essa essência, buscando exatamente através do que a Bíblia revela da essência de Cristo Jesus para cada um de nós, é termos a compreensão que é essa eternidade gravada, vivendo exatamente essa verdade. Um dia encontraremos com Ele. E ao encontrarmos com Ele, nós poderemos dizer que já o conhecemos. Assim como Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Não havíamos nem nascido, mas Ele já nos conhecia. O contexto. Depois de apresentar Jesus como sumo sacerdote, o autor de Hebreus ele revela que a fé e santificação são fundamentos mais que necessários para a vida do crente. Percebe, irmãos? E aqui no capítulo 11, ele trata da visão e da perseverança na fé. Percebe que nós estamos pregando domingo a domingo, essa proximidade com Deus, essa conversação com Deus, essa reverência a Deus. Orar com Ele, conversar com Ele, abrir exatamente todo o nosso ser para Ele. Embora Ele nos conhece, Ele sabe exatamente tudo o que vamos dizer antes mesmo de abrir a boca, mas é necessário que tenhamos esse diálogo com Ele. Senhor, hoje eu estou feliz. Senhor, hoje eu estou triste. Senhor, hoje eu estou esperançoso. Senhor, hoje eu estou sem esperança. Enfim, seja o que tiver acontecendo na tua vida, Ele é o teu melhor amigo. Ele está de braço aberto, Ele está de ouvido inclinado, ouvindo tudo que nós reverenciamos, nos queixamos, enfim. E nesse capítulo 11 ele mostra pessoas do Antigo Testamento que viam através do espiritual, deixando exatamente exemplo claro, que a fé é a certeza e não a dúvida. Eles olhavam já acreditando naquilo que nem havia acontecido. Porque a fé é a certeza das coisas que não vemos, mas que já aconteceu para a vida do crente. Percebe, irmãos? Mostra pessoas que suportaram tudo pela fé. Vergonha, sofrimento, mas não renunciaram à própria fé. E o exemplo maior disso tudo é o próprio Jesus Cristo. Veja quantas coisas que Ele suportou por mim e por vocês. E jamais negou a fé. Muito pelo contrário.
Ele tinha um diálogo constante com o Pai. Basta exatamente, né, nos interagirmos com as Escrituras que nós vamos ver que ele, não é, na madrugada ele saía, ia lá para o Monte das Oliveiras conversar com Deus. E de manhã estava já no templo ensinando. Amém, irmãos? Nesse próprio capítulo da abertura que a Léo fez. Amém? Os judeus cristãos, a quem essa carta foi destinada, eles eram perseguidos e desmoralizados e desencorajados a manter a fé em Cristo. Simplesmente pelo fato de servir, de buscar exatamente a Cristo, né? Eles perdiam o emprego, eles perdiam a herança, eles eram deserdados pelos próprios pais, enfim, sofria todo tipo de perseguição, podemos dizer assim, mundana, pelo fato de deixar o judaísmo e passar para o cristianismo. Por amor e fé em Jesus Cristo, os judeus deixavam de lado séculos de tradição. E assim provocava a ira dos religiosos judeus daquela época. E o escritor de Hebreus, ele está bem consciente de que uma vida com fé não é fácil de caminhar. Mas ele chama a nossa mente, não é? Chama, de certo modo, a nossa atenção para os efeitos de muitos homens e mulheres que tiveram fé no passado, que estão relatados nos versos seguintes desse que nós estamos discorrendo, que é no capítulo 11, dos versos 4 a 40. Eu sempre faço uma alusão, eu sempre faço aqui uma ilustração com relação a esse capítulo. Deus colocou no meu coração exatamente de ter essa mesma visão, né? Como se fosse que estivéssemos entrando numa galeria de arte. Ou seja, e aonde que nas paredes, né, existem diversos quadros. Esse capítulo 11 ele traz um retrato exatamente de todas as pessoas que deixaram para cada um de nós um testemunho de fé. E como se estivéssemos entrando nessa galeria, nesse capítulo 11, nós podemos defrontar exatamente aqui com todas as circunstâncias que fizeram com que essas pessoas permanecessem e nos deixassem esse legado. Para que, de certo modo, né, copiemos os seus posicionamentos. Nesse capítulo 11, aqui o autor de Hebreus, ele mostra exatamente esses diversos testemunhos de fé e apresenta nesse capítulo exemplos de pessoas devotas para que você e eu possamos meditar a cada exemplo descrito aqui e aplicarmos esses exemplos na nossa vida. Ainda que receberam suas recompensas, mesmo assim não herdaram plenamente as promessas porque tinham vivido antes dos tempos de Cristo Jesus. Eles não eram participantes da graça da qual nós somos hoje. Participar da graça de Jesus, conforme a própria tradução diz, que graça é um favor imerecido, embora não merecemos esse favor, mas Deus nos dá ele gratuitamente, a partir do momento que nós confessamos que Jesus é o nosso principal e verdadeiro e único libertador e salvador. Já somos participantes dessa graça. Através dessa declaração de fé, nós já estamos deixando claro para o nosso Deus, embora Ele saiba, né, de tudo da nossa vida, mas estamos declarando com a nossa boca que queremos gravar essa eternidade. Não viver mais na nossa vontade, sim viver através dos ensinamentos de Cristo Jesus. Porque assim como Ele, naquele momento, não é, tinha, podemos dizer assim,
esse comportamento na sua trajetória. Ensinava os discípulos dioturnamente, de madrugada ia conversar com Deus, de manhã estava no templo, onde as pessoas iam até ele e aprender. É a mesma situação que nós estamos vivendo aqui agora. Amém, irmãos? Oh, glorioso Deus! Nesse capítulo de Hebreus, nós apresentamos que todos que permanecerem em Jesus terão um futuro bem melhor do que o passado e do que o presente. E nós encontramos aqui estudos, ensinos necessários para o fortalecimento da nossa caminhada cristã e consolidação da nossa fé. Esse louvor, guarde a eternidade em mim, Jesus. O nome desse louvor é fé. Fé, certeza, convicção. Aonde que não pode residir nenhuma dúvida. Aonde que tenhamos que ter, disciplina, compromisso, sujeição. Porque, mais uma vez, conforme ele falou ontem, ele está falando aqui agora. E falará conosco eternamente. Amém, irmãos? Primeiro ensino. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Verso 1. A fé torna para nós as coisas que esperamos ser reais. Simplesmente assim. Sempre enfatizo aqui como a gente sofre por antecipação. Como a gente dá um testemunho para esse Deus, que é um Deus fazedor, é um Deus que faz. Quando a gente duvida que em determinadas situações, Deus não vai nos possibilitar. Ele é um homem para que não minta. Ele é um pai, que jamais dará pedra para aquele filho que pedir o pão. Ele jamais deixará de nos dar esse Espírito Santo que nos ensina, que nos traz dons, que nos traz revelação. Ao contrário, Ele quer exatamente ver esse filho feliz, quer nos ver felizes. Se for do nosso merecimento essas petições, essas coisas que nós estamos pedindo para Ele, certamente vai acontecer na nossa vida. Ele se alegra conosco, como também sofre conosco, até mesmo nas nossas indisciplinas. Por isso que a palavra diz que o Espírito geme com gemidos inexprimíveis a nossa causa. Em outras palavras, não faz mais isso. Você não é mais dessa geração, você é raça eleita, você é nação santa. A sua geração é santa. A sua geração é já consolidada na graça em Cristo Jesus. Oh, glorioso! A fé, ela nos dá a convicção inabalável de bênção sem medidas. Tudo é possível ao que crê. A fé nos traz para o presente o que é futuro. Às vezes, para pensar no calendário da nossa vida. Por isso que Moisés, no Salmo 90, ele diz, através de uma oração que ele faz, de um cântico que ele faz para Deus, ele diz assim: ensina-me
Deus a contar os meus dias aqui na terra, né? Em outras palavras. E às vezes a gente tem algumas datas estabelecidas na nossa vida, de repente chega agora, né? Uma intimação, digamos assim. Algo que de repente, né, te abala. Algo que, de certa maneira, mexe com a sua estrutura, mas jamais poderá violar a tua fé. E às vezes a pessoa recebe aquela notificação, já começa a sofrer por antecipação. A data passa e, glória a Deus, não acontece nada. Amém? As coisas vão se sucedendo, mas nós temos um Deus por nós. Um Deus que, né, não dormita, sabe tudo de nós, glória a Deus. As coisas vão se superando na nossa vida e às vezes o nosso desespero é comum, é normal nos desesperarmos. Vai mexer com a nossa estrutura determinadas notícias, até mesmo quando você chega e de repente você recebe o diagnóstico de que você está com uma determinada doença, não é? Uma comorbidade. Aprendi esse nome na pandemia, nunca tinha visto antes. Então você é acometido de uma comorbidade, você já passa a sofrer, você já passa a se entregar, né? Como se já estivesse indo na funerária e comprar teu caixão. Mas nós temos um Deus de milagre, nós temos um Deus que pode infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, e nos tirar exatamente dessa sofrência, dessa condenação que nós fizemos de determinadas coisas que, pela fé, já vencemos. Vejam isso, irmãos. Olha agora para a tua vida, quando você recebeu uma notícia desesperadora, o tempo passou, né? E você está aí. Pela tua vontade, você já estava enterrado. Já estava, tipo assim, condenado a cumprir determinadas, né, consequências daquilo que chegou até você. Mas nós temos um Deus da qual tudo podemos, porque é Ele que nos fortalece. Alegre-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído e provado pelo fogo, da mesma maneira a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continuem firmes. E assim vocês receberão a aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. 1 Pedro, do capítulo 1, verso 6 a 7. Se familiarize, irmãos, com as Sagradas Escrituras, que ela tem resposta exatamente para tudo na nossa vida. O próprio Jesus já nos alertou, né? Tenham paz em mim. Primeira parte do verso, mas a gente só se lembra de citar que no mundo teremos aflição. Claro que teremos. Angústias nos alcançarão. Má notícia nos alcançarão. Mas olha a primeira parte do verso, né? Tenham paz em mim. Tenham confiança em mim, tenham fé em mim. Você não está sozinho nessa caminhada, muito pelo contrário, eu estou contigo e não me aparto de você.
Você pode até se distanciar de mim, mas eu estou perto de você. Você pode até esquecer de mim, mas eu jamais vou esquecer de você. Porque aquele que o Pai me deu, jamais eu lançarei fora. Amém. Segundo ensino. Provas das coisas que não vemos. Ainda no verso 1. O mundo diz ver para crer. Não é assim? Né? E Deus diz crer para ver. Pensem nisso. Sobre qualquer circunstância da vida de cada um de vocês, né? Substitui exatamente essa coisa que o mundo diz. E creia para ver exatamente o que Deus já está fazendo na tua vida. Jesus disse a Marta na passagem da ressurreição de Lázaro: eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? João 11:40. Aqui nesse episódio, Deus está ressuscitando Lázaro. Se Ele ressuscitou Lázaro da morte, Ele não é capaz de fazer exatamente qualquer coisa que te incomoda hoje? Amém. A fé é dom. Você tem que buscar exatamente, não é, essa unção, podemos dizer assim, esse poder, porque Ele já age dentro de cada um de nós. Por isso que eu sempre falo, né, coloque Deus nas pequenas coisas, que as macros vão ser consequência. Se você aprender a glorificar a Deus, se você aprender a ter fé em Deus nas pequenas coisas, quais que você pode mesmo realizar, mas dê o privilégio para que Ele seja exatamente o autor e consumador da sua fé. Dê o privilégio para que Ele realize, né, em você tudo, e não necessariamente coisas imensas, as pequenas também. São exercícios, irmãos, que de repente, né, você jamais vai se esquecer de que você tem um Deus que faz sobre qualquer circunstância da vida. Amém? Até mesmo numa notícia, né, de que você vai morrer. Eu sempre observo exatamente esse lado fisiológico, em outras palavras, daquilo que é do nosso comportamental, do nosso comportamento, né, físico. A pessoa ela vai agora no médico e ela recebe a seguinte notícia, de que ela tem 3 meses de vida. Primeiro momento é revolta, é desespero, é falta de fé, né? É discussão com Deus. Esse é o processo psicológico que passa com a pessoa. O segundo momento é alienação. Não pensa em nada. Cabeça vazia. E no terceiro momento é a aceitação. Temos na Bíblia uma personagem que recebeu essa notícia de morte. Não que ele tenha ido ao médico, mas ele recebeu de um profeta essa notícia. E o profeta fala através da voz de Deus. Em vez de ele passar por esses processos fisiológicos, o que ele fez? Ele virou para a parede, não é? Porque ele estava deitado. Creio que nesse momento, quando ele recebeu, né, até as suas pernas ficaram trêmulas, né? E a palavra diz que ele deitado, olhando para a parede, ele orou para Deus e Deus acrescentou mais 15 anos na vida dele. Quando eu tive um infarto, né, eu me lembrei exatamente dessa passagem. Eu pedi 30 para Deus. Fui nada econômico. Amém, irmãos?
A gente brinca, mas é nele que a gente tem que colocar o foco em tudo. Não somente nesses momentos de desespero, muito pelo contrário. Na alegria também. Que nem um Deus que se alegra com a nossa alegria. Como também se entristece com as nossas tristezas. A fé torna visível as coisas que nós não vemos. A fé é a confiança na fidelidade de Deus. Ele é um Deus fiel. Ele é um homem para que não minta. Lembrem sempre disso. A fé é acreditar que acontecerá tudo o que ele promete. Veja que o verbo aqui é no presente. Ele promete. Ele já deu prova disso. De tudo que ele já fez por nós. A fé é o ato de compromisso da parte do crente. Quando eu entro com a minha petição, quando eu entro com a minha fé, Deus entra com o poder dele. Ele é um Deus que faz. E dá prova disso a todos os instantes. Quer uma prova maior? É o fato de você estar aqui hoje ouvindo o Espírito falar dentro de você. Amém? Oh Deus! A fé surge quando acreditamos que tudo é possível. A fé surge quando termina as nossas possibilidades. Terceiro ensino, verso 2. Por meio dela que os antigos receberam bons testemunhos. Os santos do Antigo Testamento perseveraram na fé através das promessas de Deus, porque eles conheciam a palavra de Deus. Falei ainda agora para vocês que diante de um infarto agudo que eu tive há 3 anos atrás, glória a Deus, Deus me livrou exatamente dessa morte, podemos dizer assim, não é? Eu me lembrei exatamente de Isaías, no capítulo 36 e 37, quando ele retrata a vida de Ezequias. Ezequias era um rei temente a Deus. Ezequias foi um rei que agradou a Deus. A oração que ele fez, eu fiz no meu leito. E já falei para vocês que no quarto por onde eu passei, nos 2 quartos por onde eu passei, eu vi morte do meu lado. Deus, ele se manifesta unicamente ao que crê. Deus traz à existência as coisas que não existem. Veja o exemplo da visão de Ezequiel no capítulo 37, a partir do verso 1. Que Deus mostra para ele um vale de ossos secos, ressequidos, em outras palavras, um cemitério. Não é? E ele diz, profetiza a vida nesse lugar. E houve vida. Essa visão mostra exatamente, não é, a formação de um corpo por completo. Isso tudo é para que a gente tenha uma reflexão com relação ao que é a nossa vida, né? A fragilidade que é a nossa vida, mas que, né, enquanto somos fracos, é aí que seremos fortes se estivermos buscando no Senhor. Sempre. Não em uma coisinha pequena, quer dizer, grande, né? Mas nas pequenas também. Oh Deus amado, Deus de poder, Deus de misericórdia, glorioso. Deus, através do Espírito Santo, Ele estava com todos esses pais da fé, que são citados exatamente nesse capítulo. Leia em casa o capítulo de cada um, né? Ou melhor, esse capítulo 11 por completo, né? E tenha, digamos assim, não vou dizer a curiosidade, mas tenha
a vontade de conhecer a história de cada um dessas personagens que estão ali descritas, né, no capítulo 11, que vocês verão o agir de Deus sobrenatural na vida dessas pessoas. E nenhuma delas é diferente de nós. Amém? Em nosso coração, em nossa consciência, o Espírito Santo, ele nos dá a certeza, né, interior de Deus. Romanos, no capítulo 8, verso 16, o Espírito de Deus, vejam isso, se une, né, ao nosso Espírito, com o nosso Espírito, para afirmar que somos filhos de Deus. Essa revelação só é possível através da fé e da convicção de que, né, não estamos mais como órfãos nesse mundo, muito pelo contrário, esse Deus nos adotou, somos filhos dele por escolha. E o quarto ensino, não é? No verso 3, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Através da fé, entendemos os acontecimentos que não podem ser esclarecidos racionalmente. Veja o louvor que nós cantamos, pela fé e a razão. A razão, ela nos condiciona às coisas óbvias, às coisas que nós estamos vendo. A fé é ver o que nós não estamos vendo. Disse Deus, haja luz, e houve. Oh, glorioso Deus! Ninguém estava presente na criação do mundo, mas nós entendemos claramente que foi assim que foi feito. Deus era o único que estava presente na criação do mundo. Pela fé, entendemos o nosso Deus invisível. Criou esse vasto universo visível, da qual nós contemplamos exatamente. Basta sairmos agora, né, daqui, ou então olharmos exatamente para cada um de nós e vermos exatamente a mão de Deus na nossa vida. Essa feitura que somos, né? Esse milagre que somos. Ó Pai eterno, nós confiamos na palavra de Deus e assim conhecemos a Ele cada vez mais. Gênesis, no capítulo 1, verso 1 e 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas, não é? Sobre a face das águas. Você tem fé nisso? Concluindo, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos, no capítulo 10, verso 17, que já citamos aqui anteriormente. Pela fé, vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos, no capítulo 10, verso 17. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus, no capítulo 11, verso 6, que nós estamos interagindo aqui. O que é possível para os homens, ou melhor, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Lucas, no capítulo 18, verso 27. Tudo é possível ao que crê. Marcos, no capítulo 9, verso 23. Eu creio, mas ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé. Marcos, capítulo 9, verso 24. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Medo. O Senhor é a fortaleza da minha vida.
a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Salmo 27, verso 1 a 3. Irmãos, seja qual for a situação, temos um Deus por nós. Deus é o nosso Pai. Somos filhos de Deus. Ainda que tudo diz que não, Deus diz que sim. Deus quer que você confie nele. Embora todas as dificuldades, é Ele que está no controle. Olhe, leia e medite em cada testemunho de fé deste capítulo. Mais uma vez, Deus mostra nesse capítulo de Hebreus que Ele sempre cumprirá. Esse Deus faz. Ele é o Deus provedor, é o Jeová Jireh da nossa vida. É dele que vem todas as coisas e para Ele que voltam todas as coisas. Tudo foi feito por Ele. Vem dele o querer e realizar. Confie. A nossa parte nesse contexto todo, irmãos, é nos santificarmos cada vez mais e confiarmos nesse Deus que faz e que já deu prova na nossa vida, assim como a cada personagem, não é, descrito aqui nesse capítulo 11, mas olha também para a tua vida num contexto geral. Veja exatamente, não é, quantos becos que você se meteu, quantas trevas das quais você já atravessou e Ele te trouxe para a maravilhosa luz. Ele te tirou de caminhos tortuosos, Ele te trouxe exatamente para caminhar através dos seus passos. Ele busca exatamente, não é, em nós, em outras palavras, essa gratidão. E agradecer a Ele é exatamente confiarmos em tudo que Ele é capaz. Adorar é reconhecer todos os seus atributos, é conhecer todas as suas qualidades, é saber que Ele é capaz. Porque Ele é um Deus que faz. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por mais uma vez podermos ter tido a oportunidade de meditar nessa sua verdade, Deus. Que o Senhor é um Deus fazedor, o Senhor é um Deus realizador, porque isso reside em Ti. Vem do Senhor todas as coisas, Pai. Nós sabemos, das pequenas como também as grandes, tudo pela Sua destra, Pai. Que possamos, Senhor, através dessa declaração de fé que o autor de Hebreus nos transmite nesta manhã, possamos, em cada atitude nossa nessa vida, Pai, também deixarmos essa declaração de que o Senhor é um Deus atuante, que o Senhor é um Deus consistente, que o Senhor é um Deus soberano. A reverência que nós devemos a Ti, Senhor, é confiarmos cada vez mais que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais, pelo poder que já age dentro de cada um de nós, conforme Paulo escreve em Efésios, no capítulo 3, verso 20. Que possamos olhar, Pai, para cada situação da nossa vida e contemplarmos exatamente a Tua destra, Pai, nos livrando, nos concedendo coisas que jamais pensaríamos que conseguiríamos, mas o Senhor fez ontem, está fazendo hoje e fará por nós eternamente. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por essa palavra, por essa escrita de Hebreus, para que tenhamos cada vez mais a convicção de que a fé é a certeza e não a dúvida. Para a honra e glória do Senhor mesmo. Amém.
Amém. Amém. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor.